Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? É muito bom estar com você aqui hoje. Estamos aí numa preparação de uma aula da lição 5 de Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos falando sobre o tema dízimos e ofertas. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, espero que você esteja bem e juntos estaremos aí nesta pré-aula abordando temas, ideias, sugestões para te ajudar a elaborar uma aula com produtividade e eficácia no momento em que você estiver ministrando ela, ok? Eu sou o Leônidas, sou casado com a Bruna, sou formado na Escola Teológica de Blumenau, na ETBlu. Eu sou professor de Escola Bíblica Dominical e também, junto com minha esposa, a gente supervisiona o setor da Itopava Norte referente a missões. Aqui abaixo você vai encontrar as minhas redes sociais, os contatos, para que você possa falar comigo, ok? Muito bem, quando nós vamos falar sobre a preparação da aula, eu sempre gosto de mencionar isso aqui, e é uma das coisas que eu não deixo passar. São três coisas que eu gosto de mencionar sempre que você estiver preparando a sua aula, e a primeira delas é não faça tudo sozinho. Nós temos a ideia de pensar de que na nossa aula, desde a preparação até o momento que nós estivermos ministrando a nossa aula, nós temos a ideia, o pensamento, ou acreditamos que tudo se dará por conta de nós mesmos. Mas nós temos Cristo, temos também o Espírito Santo, nós que estamos em Cristo temos o Espírito Santo e nós temos que contar com todo o auxílio dele, depender dele em todo momento, seja desde a preparação da aula até o momento que nós estamos dando ela. Costumo dizer sempre uma frase, em todos os momentos que eu estou preparando uma aula, preparando uma pregação para fazer, a frase, amado Espírito Santo, nós dois trabalhamos juntos, você fazendo sobrenatural, e eu fazendo natural. Da mesma maneira como nós esperamos que o Espírito Santo se manifeste e age de maneira sobrenatural na vida dos nossos ouvintes, ele também espera de nós dedicação, que nós possamos fazer o natural, que é estudar, procurar informações e sempre estar analisando e examinando as Escrituras Sagradas. A segunda dica que eu te dou, programe antecipadamente um café com seus alunos. Durante o tempo que você estiver preparando a sua aula, é importante que você, na semana, num grupo de WhatsApp, você entre em contato com eles e marque um café. Vamos chegar 15 minutos antes da aula para que a gente possa lá conversar, tomar um cafezinho para despertar do sono. E então isso vai te ajudar também no momento que você for iniciar a sua aula, vai ser aquele quebra-gelo, ok? E a terceira dica que eu dou para você é, faça das suas aulas uma série. No momento que você estiver preparando a sua aula, você faça da introdução ao tópico 1, do tópico 1 ao tópico 2, enfim, faça com que cada salto que dê entre capítulos e tópicos, você gere no seu aluno uma dúvida ou uma curiosidade do que vai acontecer no próximo capítulo, no próximo tópico. Há pessoas que preferem não seguir a estrutura de tópicos que a lição oferece, mas eu sugiro você sempre seguir a estrutura de tópicos, não tentar fugir daquilo que é proposto na lição, ok? Muito bem. Aqui nós temos que fazer algumas considerações iniciais que são importantes no momento em que nós estivermos preparando a nossa aula. A primeira delas é que nesta lição sobre dízimos e ofertas nós estaremos tratando sobre um tema polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque todos nós sabemos que dízimos e ofertas é um assunto muito argumentado, existem muitas objeções, principalmente contra o dízimo. Nós sabemos que isso é verdadeiro, isso é real. Se você for procurar, por exemplo, no momento que você estiver preparando a sua aula, se você for procurar na internet, no YouTube, você vai ver que além de pastores e preletores e palestrantes falando a favor do dízimo, você vai encontrar muitos falando contra o dízimo. Nós sabemos que o que fortalece esses argumentos de pessoas que levantam objeções contra o dízimo é referente a pastores e líderes de denominações que não administram honestamente as finanças, aquilo que o povo oferta, aquilo que o povo entrega como dízimo, e por esses escândalos acaba fortalecendo o argumento dessas pessoas que entram em objeção contra a prática do dízimo. Então, a ideia aqui não é, desta aula, é importante frisar isso no começo, a ideia não é criar um debate, a sua aula não é para ser um debate sobre o assunto de dízimo ou oferta. A aula irá tratar, nós veremos mais à frente, de objetivos não ligados a um debate. Então,
se você vê que ocorreu na sua aula algum aluno se levantar em objeção contra você, querendo haver um debate, neste momento você precisa usar sua autoridade como professor, aquilo que Deus te deu, para que você possa dar a entender ao seu aluno com todo o respeito que se trata de uma aula e não de um debate. Caso ele queira debater sobre o assunto, você pode agendar uma conversa com ele em particular, na casa dele, na sua casa. Se for na casa dele, você já aproveita e toma um cafezinho e lá vocês conversam a respeito dos assuntos que ele talvez queira debater com você. Agora, se você vê que a pergunta do aluno é uma pergunta sincera, que não tem intenção ou objetivo de causar um debate na aula, você pode responder sim com tranquilidade e também é importante que seja dentro do tópico que você está abordando. Se for uma pergunta que vai ser abordada lá no tópico 2, você pede para a pessoa ela aguardar um pouco que aquele assunto que ela está perguntando será visto com melhor, de uma maneira melhor no tópico seguinte. Ou, se não, você abre um espaço para perguntas no final da sua aula, que inclusive é uma das sugestões que a lição dá, ok? Nós veremos também nessa lição as causas de um cristão não contribuir, a importância de um planejamento financeiro, a cultura consumista e dízimo como uma ordenança bíblica. E com ele aprendemos a ter uma relação correta com o dinheiro. Então a lição 5 irá permear por todos esses assuntos. E é importante você ter isso como considerações iniciais no momento que você estiver preparando a sua aula. Então nós temos aí lição 5, dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. Nós estamos no segundo trimestre de 2019 com o tema cobiça e orgulho e essa lição está envolvida neste tema. Temos tópicos e objetivos, nós temos 2 tópicos nesta lição, geralmente são 3 tópicos, mas nesta lição trabalharemos somente com 2 tópicos. E no primeiro tópico, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era despreendido de bens materiais. Neste tópico, o seu objetivo é compreender o significado de Abraão ter entregado o dízimo a Melquisedeque. Vocês percebem que Abraão ainda não havia se tornado Abraão. Neste texto que nós estaremos vendo a respeito de Abraão ter entregado o dízimo a Melquisedeque, seu nome ainda era Abrão, ok? O segundo tópico é: os contribuintes fiéis têm uma vida equilibrada e garantia de bênçãos espirituais. Neste tópico, seu objetivo é conscientizar de que aqueles que são fiéis em seus dízimos têm uma vida equilibrada e abençoada, ok? Esses são os tópicos, esses são os objetivos que você precisa atingir nessa lição 5. Você pode ver que não tem nada a ver com debate, ok? No final da lição, eu estarei deixando um vídeo para você assistir, onde estará dando para você um conhecimento a mais a respeito de dízimo, que é um assunto que nós precisamos ter em conhecimento. Um conhecimento um pouco mais aprofundado nas Escrituras Sagradas, devido a argumentos e objeções que ocorrem. Tudo bem? Ok, então nós entramos na introdução. Nessa introdução eu sugiro você iniciar com uma dinâmica. Essa dinâmica faz parte de um canal Quebra-Gelo que tem no YouTube. Você vai precisar apenas de um pacote de balas e ali você vê que nós temos clique aqui para assistir o vídeo. Então você vai clicar ali na palavra aqui, ela é um hiperlink que vai te direcionar para o YouTube para você assistir o vídeo da dinâmica. Você assiste e se você desejar, se você achar interessante, você aplica em sala de aula antes de iniciar a lição, ok? Então, o tema dessa dinâmica é fidelidade, é sobre isso que a dinâmica vai tratar, ok? E ao finalizar a dinâmica com a sua turma, você faz a seguinte pergunta, eu dou ela para você como sugestão. Vocês acham que Deus realmente precisa do nosso dinheiro? Então você vai fazer essa pergunta, seus alunos irão refletir sobre ela, eles irão responder, você irá ouvir com atenção a resposta deles, e em seguida você então iniciará a leitura dos textos bíblicos. Nesta lição 5, você verá que são tratados 2 textos bíblicos. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 24, que vai falar a respeito do momento em que Melquisedeque abençoa Abraão. Então, logo depois, Abraão entrega o dízimo de tudo, de todo o despojo que ele conseguiu na batalha contra os reis, e logo em seguida nós vemos então nos próximos versos que o rei de Sodoma também vem ao encontro de Abraão e ele oferece tudo, toda a riqueza, para que Abraão fique em troca das pessoas, ok?
Então nós temos aí também o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao verso 10, que vai fazer uma analogia a respeito da semeadura. Texto, inclusive, muito usado nos momentos das ofertas nas igrejas, ok? Então é importante que você leia com a sua turma esses dois textos, reflita com eles num momento bem breve, então você já pode entrar no tópico 1, que vai falar a respeito de Abraão ter entregado o dízimo a Melquisedeque, e também trabalhar a perspectiva de que Abraão era desprendido de bens materiais. Muito bem, só que antes de nós entrarmos naquilo que a lição propõe, nós precisamos entender o que é o dízimo. Talvez alguns alunos seus saibam, mas talvez você tenha algum aluno que é iniciante, que está começando a escola bíblica dominical, que é um novo convertido, e talvez para ele não ficou muito claro o que significa a palavra dízimo. Etimologicamente, ou seja, no literal, na palavra em si, dízimo significa a 10ª parte de algo, vem do latim décimos. Na perspectiva religiosa, é a contribuição dos fiéis que eles pegam de uma parte dos seus rendimentos, a 10ª parte, ou seja, 10%, e entrega a organizações religiosas judaicas, também que é adepta ao dízimo, e também algumas denominações cristãs que também creem no dízimo. Por que algumas denominações cristãs? Porque nós sabemos que existem denominações cristãs que não creem no dízimo, que acreditam que o dízimo era algo praticado apenas na lei de Moisés. Por isso que nós temos aí alguns pastores muito bem conceituados que defendem o dízimo e, por meio das escrituras sagradas, desconstruindo, refutando todos os argumentos que se levantam em oposição. E nós vamos ver também que o dízimo ele aparece pela primeira vez nas escrituras sagradas em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 24, que é o texto base desta lição 5, ok? Você também vai, se você for pesquisar sobre o dízimo, naquela época, na época de Abraão, no momento que ele dá o dízimo a Melquisedeque, você vai ver que o dízimo não era algo somente praticado pelo cristianismo, pela religião judaica. Na verdade, o dízimo foi antes da lei de Moisés, e naquele momento, naquela época, já havia sacerdote, como nós vamos ver que Melquisedeque era um sacerdote, e Abraão dá o dízimo para ele. Porém, a prática do dízimo era feita por outros povos também, e não é algo em exceção das escrituras sagradas, não é algo exclusivo das escrituras sagradas. Então nós vamos ver que o dízimo, sim, era entregue por outros povos, ok? Peço desculpas, meus irmãos, porque eu estou um pouco gripado, então vocês vão perceber, assim, a minha dificuldade de falar, ok? Então nós vamos ver que podemos entrar na parte 1 do tópico 1, que vai falar a respeito da gratidão de Abraão, que vai tratar justamente Gênesis 14, do verso 1 ao verso 17. É interessante que você leia esse texto, esses versos. Não é interessante que você leia em sala, porque pode ser que tome muito tempo da sua aula. Então é interessante que você leia ela e resuma para os seus alunos qual que é o cenário, qual que é o contexto em que a lição está propondo a meditação, a reflexão e o estudo. Nós vamos ver que no verso 1 ao verso 2 vai nos dizer o seguinte: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Então nós vamos ver que estamos num cenário de guerra de 4 reis contra 5 reis. E nós vamos ver que, diante desta guerra que ocorreu, os 5 reis acabaram sendo vencidos pelos 4 reis. E Ló foi levado em cativeiro junto com seus bens, ou seja, toda a guerra, quando ela finalizava, e os reis vencedores, eles ficavam com os despojos, com os bens, e também com as pessoas que pertenciam ao povo dos adversários. Então nós vamos ver que Ló, por ele habitar nas regiões de Sodoma, ele foi levado em cativeiro junto com seus bens, porque o rei de Sodoma foi vencido nesta batalha. Ele fazia parte dos 5 reis que estavam contra esses 4 reis que se levantaram em rebelião. Porque nós vamos ver no verso 4 do capítulo 14, que 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º
eles se rebelaram. Então houve esta guerra aí e Ló acabou sendo levado em cativeiro. No verso 13 ao 17, nós vamos ver que Abraão fica sabendo de que seu sobrinho Ló havia sido levado em cativeiro junto com os bens, os despojos da guerra. E Abraão fica totalmente insatisfeito, desesperado por ter seu sobrinho levado em cativeiro. Então ele resolve se juntar com alguns homens e também se aliar a alguns homens que estavam ao seu dispor para ir contra esses reis que haviam levado seu sobrinho em cativeiro. Ok? Você vai ver isso do verso 13 ao verso 17. Então, agora nós vamos estudar, nós estaremos pensando a proposta de o que levou Abraão a entregar o dízimo. Nós vamos ver no verso 20 que vai nos relatar que Abraão entregou o dízimo de tudo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Nós vamos ver que há referência disso lá em Hebreus capítulo 7, do verso 2 ao verso 4, onde vai dizer que o tudo, ou seja, aquela palavra tudo, do qual Abraão tirou para dar o dízimo, referia-se aos despojos, aos bens que foram conquistados na guerra contra os reis. Este é o único caso bíblico em que é citado o dízimo do despojo de uma guerra. Por quê? O dízimo era realmente ligado a colheitas, nos momentos em que os camponeses faziam ali tinham a sua produção agrícola e eles tinham a colheita, então era separado a 10ª parte da colheita entregue aos reis, aos sacerdotes. Então, este é o único caso bíblico onde nós vemos o dízimo realmente sendo referenciado ao despojo de uma guerra, aos bens conquistados após a vitória de uma guerra. O interessante nós pensarmos aqui, é interessante você também frisar isso com seus alunos, que a primeira coisa que Abraão fez após a vitória foi ter entregado o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, nós temos lá em Provérbios capítulo 3, verso 9, que o Senhor diz: honra ao Senhor com todos os seus bens, com todas as suas primícias. Honra o Senhor com seus bens e suas primícias, e você será recompensado, ok? Nós estaremos tratando a ideia desta recompensa um pouquinho depois no tópico 2, ok? Então, é interessante nós relatarmos isso, né? Esta questão de que a primeira coisa que Abraão fez foi ter entregado o dízimo, o que dá a entender que o dízimo não se trata de sobra, e sim de primícia. Não podemos tratar o dízimo como algo que sobrou no mês tanto e é isso que eu vou dar de dízimo. Pode ser que um mês vai sobrar, pode ser que um mês não vai sobrar. Então, a ideia realmente do dízimo é ser a primícia, é ser aquilo que você colheu por primeiro já dos seus rendimentos e você vai separar o valor, a 10ª parte disso, para entregar, ok? Então nós vamos ver que após esta parte nós estaremos tratando sobre Melquisedeque, que foi aquele que recebeu o dízimo de Abraão, do verso 18 ao 20 de Gênesis capítulo 14. Nós vamos ver que Melquisedeque o nome Melquisedeque vem da origem hebraica Malquitzedek, que significa rei da justiça, ou meu rei é justo e rei justo aos olhos de Deus. Nós vamos ver que no verso 18 ele vai tratar que Melquisedeque era rei de Salém. Também no verso 18, além de ele tratar como rei de Salém, o autor vai nos dizer que ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Você percebe que Salém, a palavra da cidade Jerusalém, ela vem de Salém, né? Jeru, aí a palavra Salém. Então Salém veio se tornar futuramente, alguns estudiosos eruditos vêm dizer que Salém se torna então a cidade de Jerusalém. Por isso, este pensamento, é importante nós falarmos sobre isso. Nós também trataremos a respeito de Melquisedeque ser a figura do Messias. Neste momento eu gostaria de abrir com você lá em Hebreus capítulo 7. E é interessante que você também nesse momento abra esta colocação com os seus alunos, ok? Hebreus capítulo 7, que vai nos dizer assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão,
quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ok? Então nós vemos aqui que Melquisedeque, neste momento, é a representação de Cristo. É um tipo de Cristo, ele é um personagem muito misterioso, porque ele aparece somente neste texto de Gênesis capítulo 14, e somente lá no Novo Testamento, em Hebreus, ele é referenciado, então se revela que Melquisedeque era a representação de Cristo naquele momento, era a sombra de Cristo naquele momento em que ele é referenciado em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 20. Então nós vemos que nesse momento em que Melquisedeque ele aparece a Abraão, antes de ele receber o dízimo, ele traz a oferta de pão e vinho. E após ele entregar o pão e vinho, ele abençoa Abraão. Olha o que o texto nos diz no verso 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Verso 18 vai nos dizer que ele trouxe pão e vinho para Abraão. Então nós vamos ver que, neste momento, é importante você ressaltar isso aos seus alunos, que o pão é algo, é um alimento utilizado muito nas festas, nas celebrações judaicas. E o pão ele é referenciado com maior importância na Páscoa, ou seja, na Pessah, que é a festa judaica referente à saída, à libertação do povo hebreu do Egito, naquele momento onde Deus ele vai enviar a praga para matar os primogênitos, porém Deus fala para que eles sacrifiquem um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, e toda casa que tivesse, ou seja, todo umbral de porta que tivesse o sangue do cordeiro lá manchado, não teria os seus primogênitos mortos. Então, neste momento, a passagem vai nos dizer da lei de Moisés que a Páscoa deveria ser comemorada em função desta libertação, ou seja, desse momento em que o anjo da morte passa pelas casas e não tira a vida dos primogênitos daqueles que haviam os umbrais da porta com sangue. E o pão asmo, ou seja, o pão sem fermento, era um símbolo muito importante da Páscoa, e até hoje é um símbolo muito importante da Páscoa judaica. E representa a libertação. Representa a libertação. E o vinho, nós vamos ver que na cultura judaica ele significa santidade, santificação. Inclusive o vinho ele é utilizado nas recitações do sábado, que é o sábado, o dia que os judeus guardam como dia santo, um dia de descanso. E o vinho ele é também utilizado neste dia de santidade. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 26, que Paulo vai ministrar a Santa Ceia. E neste momento ele fala que, assim como Cristo disse, esse é o pão que representava o corpo de Cristo, e o vinho, o cálice de vinho, representava o sangue de Cristo. Então nós vamos ver que aqui, neste momento em que Melquisedeque traz uma oferta de pão e vinho, na verdade, Melquisedeque está representando aquilo que Cristo faria no momento em que ele entregaria a sua vida. O pão representando o corpo de Cristo e o vinho representando o sangue que Cristo derramaria na cruz do Calvário para a redenção de pecados, para a purificação de pecados. Por isso que o pão, representando o corpo de Cristo, representa então a libertação que nós temos em Cristo, no corpo de Cristo, e o vinho representando a santidade, porque foi pelo sangue dele que nós fomos purificados de todos os pecados e fomos santificados na graça de Deus. Então é importante você trazer aos seus alunos esta perspectiva de que, neste momento, Melquisedeque está sendo representado por Cristo e o pão e vinho representam o corpo e o sangue de Cristo sendo trazido como a oferta e a bênção para Abraão naquele momento que ele havia voltado da sua vitória. Ok? Então nós temos a terceira parte, onde nós falaremos a respeito de Abraão ter entregado o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta. Ou seja,
o que levou Abraão a rejeitar a oferta do rei de Sodoma? Uma pergunta interessante, que é importante você também fazer aos seus alunos. Muito bem, nós vamos ver que no verso 23 do capítulo 14, Abraão vai dar um motivo do porquê que ele não queria aceitar a oferta do rei de Sodoma, que disse que queria que ele ficasse com todos os bens, todos os despojos da guerra. Abraão diz, eu não quero que você diga, eu enriqueci Abraão. Abraão não queria ser conhecido como aquele que havia sido enriquecido pelo rei de Sodoma. Nós vamos ver que, inclusive, no capítulo 13, do verso 13 de Gênesis, vai nos dizer que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, outro motivo pelo qual Abraão não queria, nem por qualquer outro motivo, receber aquilo que era de Sodoma, porque eles eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão não queria essa má fama para ele. Abraão estava, então nós vemos que ele estava com o seu coração preservado. Porque lá em Gênesis capítulo 13, verso 2, vai nos dizer que Abraão ele era rico. Então, não faltava nada para Abraão. Porém, nós vamos ver que nem sempre ser pobre significa ambição por ter mais. Muitas vezes, alguém que é rico cobiça ainda mais. Como nós temos visto, grandes políticos que roubam e roubam cada vez mais, são pessoas que têm um alto valor de dinheiro, porém sempre cobiçam mais e roubam mais, porque o dinheiro realmente é algo que enche o coração do homem e alimenta de cobiça, vaidade e ganância, ok? Mas nós vamos ver que o coração de Abraão estava preservado, ou seja, ele não se deixou levar pelo dinheiro, pelos bens daquela guerra. O que importava verdadeiramente para Abraão eram as pessoas a qual ele foi atrás para libertar, principalmente o seu sobrinho Ló, qual era o grande objetivo dele no momento que ele vai contra aqueles reis, ok? Então, neste momento é importante você fazer uma reflexão e uma interação com seus alunos. Você pode fazer a seguinte questão. Você pode sugerir que eles conversem em dupla, um com o outro, e você traz a seguinte questão. Eu sugiro você perguntar, como você avalia o comportamento de Abraão ao entregar o dízimo a Melquisedeque e negar a oferta do rei de Sodoma? Qual foi o segredo por trás desta atitude? Então peça para que, em dupla, eles conversem entre eles e abordem aí tudo aquilo que foi falado no tópico 1, para que isso fique fixado na mente deles, ok? Então nós entramos no tópico 2, o tópico 2 irá falar a respeito dos fiéis que têm uma vida equilibrada e garantia de bênçãos espirituais devido à sua contribuição. Então nós vamos ver na parte 1 que o tópico 2 irá tratar a respeito da incentivação que Paulo deu à prática de contribuições para os menos favorecidos. Então eu gostaria que nós abríssemos lá em 2 Coríntios capítulo 8. Neste momento, Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está querendo influenciar, ou melhor dizendo, incentivar os coríntios a ofertarem. Porque se você for estudar a história dos Coríntios, da igreja de Coríntios, eles eram conhecidos como pessoas um pouquinho mesquinhas, um pouquinho mão de vacas, que não gostavam realmente de ofertar. Nós vamos ver que em algum momento das Escrituras Sagradas, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai chegar a dar algumas indiretas, porque os coríntios, que eram os responsáveis pelo sustento de Paulo, não estavam querendo pagar o salário dele como pastor. E Paulo estava recebendo oferta da Macedônia, que era uma igreja extremamente pobre, mas incrivelmente generosa. Por isso, Paulo aqui no capítulo 8, ele vai usar a igreja da Macedônia como referência. Olha o que ele diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, nem sempre a pobreza representa mesquinhez. Ou seja, não é porque alguém é pobre que ela vai ser mão de vaca, que ela não vai querer abrir mão, muitas vezes, daquilo que ela tem para ofertar na vida de alguma pessoa, para contribuir, para ser generosa. Como também nós vamos ver que nem todo rico é generoso. E isso é interessante porque a igreja de Corinto era uma igreja bem de vida. Porém, eles não estavam querendo contribuir, não contribuíam como, em contraste, a igreja de Macedônia, que apesar de ser pobre, apesar de ser uma região onde as pessoas não tinham muitas condições de vida, eram extremamente generosos. E Paulo diz isso com o intuito de querer fazer alguma provocação saudável entre os coríntios.
E aqui nós temos Lucas capítulo 10, verso 16, que vai nos dizer: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Este texto ele é muito famoso e é muito importante você ressaltar isso com seus alunos. Pobreza não significa mesquinhez, assim como também riqueza nem sempre significa generosidade. Ok? Por isso que muitas pessoas falam, quando tiver dinheiro, quando tiver melhor de vida, quando tiver desprendido de algumas dívidas, eu irei ofertar, eu irei contribuir. Muitas pessoas têm o costume de dizer isso. E esse texto de Lucas capítulo 10, verso 16, é muito confrontador a certos tipos de pessoas que justificam a pobreza como a causa de elas não contribuírem. E dizem que somente quando elas tiverem condições ou quando elas estiverem ricas, elas irão contribuir. E neste momento é interessante também nós mencionarmos naquele momento em que Jesus chama os seus discípulos e olha para uma viúva pobre que ofertou apenas 2 moedas e Jesus disse: aquela mulher ofertou mais que qualquer outro que havia ofertado neste momento. Nós vemos que para Deus o que importa não é quantidade, mas sim a motivação que te leva a fazer a sua contribuição. O que motivava aquela mulher viúva a fazer a sua contribuição era o seu amor, a sua fé em Deus e a sua gratidão por aquilo que Deus tinha feito na vida dela. Ela não dava aquilo que sobrava, mas ela deu tudo aquilo que ela tinha, enquanto outros iam e ofertavam talvez grandes valores, grande quantidade de valor, porém eles ofertavam, contribuíam aquilo que sobrava e não aquilo que poderia faltar para eles. Ok? Então no verso 11, no verso 13 do capítulo 8 de Coríntios, nós vamos também tratar a respeito de que a nossa contribuição ela precisa ser consciente. Vamos ler verso 11 ao 13? Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será feita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, Paulo está querendo dizer o quê? Vou ilustrar aqui para você entender melhor. Há algumas pessoas que muitas vezes elas tiram da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, a comida para dar para aquele que está passando por necessidade. Mas a ideia da contribuição não é você tirar daquilo que você não tem, ou daquilo que vai faltar para você. A ideia da contribuição é você contribuir justamente com aquilo que você tem, que você pode contribuir. Ou seja, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o quanto que você pode contribuir. Porque Paulo vai nos dizer, isso não é para tornar-se sobrecarga na vida de vocês, mas alívio. Não é para que vocês se tornem sobrecarregados, não é para que falte comida na casa de vocês. Não adianta nada vocês contribuírem e vocês ficarem passando por necessidades. Ou seja, Paulo está querendo dizer, para que tudo haja igualdade. Da mesma maneira que você tem algo, então contribua para que o teu próximo possa ter também. Se você toma Nescau, oferte Nescau. Se você toma café Melita, oferte café Melita. Não oferte aquilo só porque o outro café é mais barato que o café Melita, você vai ofertar o café mais barato. Paulo ele quer trazer a ideia, o consenso de igualdade. Nós somos iguais. Aquilo que você se alimenta, aquilo que você tem, seja isso também que você contribua em igualdade, ok? E em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 9 ao verso 10, nós tratamos então dos versículos mais famosos que nós temos aí a respeito da semeadura. E qual que é o resultado dessa semeadura? Vamos ler. Vamos ler desde o verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo não está querendo dizer que você será recompensado financeiramente. Paulo não está querendo dizer que Deus é um Deus de bolsa de valores, que você investe 10 aqui e amanhã você vai ter o dobro. Não. Paulo está querendo dizer que Deus recompensará em ampla suficiência de toda boa obra, em superabundância de toda boa obra. Como no verso 9 vai nos dizer, está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo está tratando aqui de uma bênção espiritual.
Paulo não está aqui tratando de uma bênção financeira. Por quê? Para que, então, nós refutemos essa ideia de que você tem que dar tanto e Deus vai te abençoar financeiramente com tanto. A ideia de que Deus é um Deus de bolsa de valores, que que você pode fazer barganha com Deus. Não é esta a proposta da contribuição, não é esta a proposta da oferta. A proposta da oferta é gerar no seu coração generosidade. É esta a proposta. Porque quando você oferta, quando você contribui, o seu coração ele é preservado da ganância, ele é preservado da avareza. O seu coração ele começa a ser blindado contra as investidas do inimigo, para te tornar uma pessoa totalmente gananciosa e avarenta. E eu digo aqui com toda a propriedade e autoridade, porque eu já fui uma pessoa que era contra o dízimo. Já fui uma pessoa que não acreditava no dízimo, porque eu tinha dúvidas a respeito do dízimo. Mas eu procurei me informar a respeito de dízimos e ofertas, procurei buscar conhecimento a respeito disso, e eu entendi. Então eu posso falar com toda a propriedade e autoridade que a pessoa que ela procura argumentos para não ofertar, que ela procura argumentos para não dar o dízimo, para não entregar o dízimo, isso revela que o coração dela ou está ligado à ganância, à avareza, ou ligado a dúvidas a respeito daquilo que as Escrituras estão falando. Ou seja, é necessário reavaliarmos o motivo de se nós estamos realmente procurando achar argumentos para não ofertar ou dar o dízimo. É importante você trazer essa ideia. E aqui eu trago o texto de Provérbios 3, verso 9 e verso 10, que vai falar algo que no meu coração Deus tem falado muito, em que eu também acredito. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Esse texto eu gosto de utilizar ele com a crença de que o meu celeiro é a minha casa, onde almas virão, que se encham o meu celeiro, que se encha a minha casa, se encha de almas, para que eu possa ajudá-las a conhecerem a Cristo, para que através de minha vida elas conheçam a Cristo. E quando eu oferto, quando eu contribuo em forma de gratidão a Deus, a única coisa que eu peço é que Deus, Pai, assim como eu semei na minha contribuição, que você possa então encher fartamente a minha casa de almas, os meus celeiros de almas, que tratam o espiritual, que transborde de vinho os meus lagares, ou seja, Senhor, que transborde de santidade, de santificação a minha vida. Porque o vinho, como nós vimos, é sinal, é simbolismo de santificação, de santidade. Então, neste momento, eu costumo ler esse texto e interpretá-lo a partir de uma perspectiva espiritual do que uma perspectiva literária. Né? Isso cabe a cada um, isso vai de cada um como interpreta, mas eu prefiro interpretar no sentido espiritual. Ok? Então, nós entramos neste objetivo, neste momento, nesta parte do tópico 2, que é o momento que Jesus ratifica a entrega do dízimo, ou seja, Jesus valida a entrega do dízimo, mas critica sua prática sem justiça, misericórdia e fé. Isso está lá em Mateus capítulo 23, verso 23. E neste momento eu sugiro você usar a ilustração da parábola do bom samaritano, onde irá tratar justamente a ideia de justiça, misericórdia e fé, porque nós vamos ver que um doutor da lei se levanta contra Cristo questionando quem era o próximo dele. Porque a ideia do farisaísmo, daquela cultura farisaísta daquela época, dos doutores da lei, dos escribas, era uma ideia de obras e não justiça, misericórdia e fé. Para eles era importante dar o dízimo, para eles o que justificava eles eram as suas obras. Porém, eles não se atentavam àquilo que a lei colocava como mais importante, o amor ao próximo. Nós vamos ver que o primeiro mandamento é amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles estavam colocando os outros mandamentos, leis cerimoniais, leis que falavam a respeito de entrega de dízimo, de jejum, de oração, enfim, eles estavam colocando essas práticas acima das pessoas. E por isso que Jesus ele critica eles. Ou seja, a nação de Israel, a nação do povo hebreu era para ser uma nação santa. O propósito de Deus era tornar eles conhecidos de todos os outros povos, porque Deus vai falar, a terra toda é minha. Então o desejo de Deus era que os hebreus se tornassem a referência para os outros povos, para que os outros povos viessem conhecer a Deus. Mas nós vamos ver que Israel falhou nisso.
Porque Israel estava mais focado em obras do que realmente a justiça, a misericórdia e a fé, do que realmente valorizar pessoas, que era aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Então, neste momento, nesta passagem de Mateus 23, verso 23, Jesus vai criticar justamente isso. Vocês dão o dízimo de tudo e até excedem o dízimo, só que vocês não valorizam as pessoas. Vocês são soberbos, vocês acreditam que as suas obras, ou seja, as suas práticas, o simples fato de vocês obedecerem à lei irá justificar vocês diante de Deus. Mas não é isso, eu não quero que vocês acreditem que as suas obras, ou aquilo que vocês fazem, justificarão vocês diante de mim. Eu quero que vocês deem o dízimo. Sim, eu quero que vocês deem o dízimo. Mas eu quero que vocês deem o dízimo sem anular a justiça e a misericórdia e a fé. Ou seja, eu quero que vocês deem o dízimo sem parar ou deixar de praticar a justiça e a misericórdia e a fé. Então nós vamos ver que neste momento Jesus critica a soberba do coração dos fariseus, porque era isso que estava no coração deles. Nós vemos claramente na parábola do bom samaritano que eles não valorizam aquele homem caído no chão que fazia parte do seu próprio povo, e um samaritano, que era um homem totalmente rejeitado pelo povo judaico, porque eles eram mistura de judeus com estrangeiros, e ele vai lá e se compadece daquele homem judeu. Nós vamos ver claramente aí a distinção, aquilo que realmente estava no coração dos israelitas, que não era a humildade, mas sim a soberba. E para finalizar, nós vamos ver que a lição também irá trazer a ideia do dízimo, a parábola do fariseu e do publicano. Neste momento, nós teremos dois personagens nessa parábola. Um fariseu, que era zeloso pela lei e acreditava que as suas obras iriam justificar ele diante de Deus, e um publicano, que era a figura de um homem rejeitado pelos judeus, era um homem considerado pecador e traidor da nação, porque ele era coletor de impostos e trabalhava para os romanos. Neste momento é interessante que você faça um contraste entre esses dois personagens com a seguinte ideia, de que o fariseu realmente acreditava que por ele entregar o dízimo, que por ele jejuar, que por ele obedecer às leis mosaicas, ele estaria justificado diante de Deus. Deus o amaria, Deus iria aceitar ele, e era isso que iria considerar a sua posição diante de Deus uma posição positiva. Porém, nós vamos ver que Jesus, ele no final da parábola, ele diz que o publicano foi justificado e não o fariseu. Por que o publicano foi justificado? Porque o publicano reconhecia que a sua dívida era impagada. Ou seja, o publicano não chegou apresentando as suas obras, não chegou apresentando aquilo que ele fazia de bom para ganhar o favor de Deus. Não. A graça de Deus não é por obras. A graça de Deus, ela vem de uma maneira em que nada que nós façamos irá comprar o seu amor, irá comprar a salvação. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios capítulo 2 que nós fomos criados para boas obras. Ou seja, é nosso dever praticar boas obras. Não tem aquela famosa frase que a nossa mãe diz, quando nós lavamos a louça, mãe, eu lavei a louça. A mãe fala, você não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, Deus está querendo dizer, você fazer boas obras, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, porque você foi criado para isso. Não é isso que eu quero que você se atente, eu quero que você se atente a depender da minha graça, ou seja, nada que você faça irá comprar o meu amor por você, nada do que você faça irá comprar a salvação, nada do que você faça irá justificar você diante de mim, apenas o meu amor é a minha graça, ou seja, Cristo Jesus é o único caminho para que você chegue até mim. Assim a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos ver que a conclusão irá tratar que Abraão foi um exemplo do Antigo Testamento. Os dízimos e as ofertas não são barganhas com Deus, ou seja, Deus não é um Deus de bolsa de valores. E Jesus validou a entrega do dízimo, contudo criticou a entrega com motivações erradas. Ou seja, o que nós temos que tratar aqui, entender aqui, que não é que o dízimo é errado entregar, mas é errado entregar o dízimo com motivações erradas. O que você pensa quando você entrega o dízimo? O que te leva a entregar o dízimo? O dízimo ele deve ser entregue com a única motivação, uma única motivação apenas, gratidão. A oferta deve ser entregue, a sua contribuição, a sua oferta deve ser entregue com uma única motivação, gratidão e nada mais. Não é para te justificar diante de Deus, não é para te favorecer diante de Deus, mas é para que mostre
que o seu coração é um coração grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida, ok? Eu tenho aqui algumas recomendações, eu recomendo, eu sugiro que você leia o Evangelho segundo escreveu São Lucas, onde irá tratar algumas parábolas que Jesus ele dava para confrontar os fariseus e os escribas e os doutores da lei da época, e também um vídeo a respeito de dízimos e ofertas são para hoje. Muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque o pastor Hernandes Dias Lopes irá desconstruir, refutar argumentos, grandes argumentos, argumentos fortes que as pessoas que se levantam em objeção contra o dízimo vão dar, ok? É importante que você tenha esse conhecimento, não é algo que você precisa tratar nessa lição, mas é importante você assistir porque isso te dará segurança na hora que você estiver ministrando a sua aula. E isso irá lhe ajudar, ok? Siga-nos nas redes sociais. E eu incentivo você também, se você não é inscrito no canal da AdBlue, se inscreve, curte esse vídeo, comenta ele e nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.